Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar sobre balança de dois braços distintos, tá? Então, a balança essa aula é uma proposta experimental, né, de como você pode montar uma balança mecânica utilizando materiais em casa, como barbante, régua e uma massa conhecida. Então, com esses três materiais, você pode construir uma balança de dois braços, né? De dois braços distintos. E esse tema está intimamente relacionado com o tipo de alavanca chamada interfixa, que nós já fizemos algumas aulas anteriores, né, sobre o assunto. Então, gostaria que você ficasse comigo até o final, né? Se inscreva no canal e ative as notificações para que você receba ao mesmo tempo em que são publicadas. Então, essa aula é uma aula de Física 1, uma proposta experimental para que vocês consigam, né, construir uma balança bastante simples, né, mas inteligente em casa. Então, vamos lá. Bem, qual é o sumário, né? Então, eu vou aplicar basicamente o método científico para você é, é, aplicar o método científico, que é observar, né? Você observa o que tem à sua volta, faz uma observação, gera as hipóteses. Em seguida, é, você cria um experimento para, de alguma forma, comprovar aquilo que você está falando e coloca a teoria, né, para evidenciar o fenômeno, a teoria que explica o fenômeno. E quais são os parâmetros que aquele fenômeno depende, né, a partir de uma dada teoria, né, para validação. Então, não necessariamente quando você aplica o método científico você segue essa ordem, mas tem pessoas que seguem uma ordem, tem outros que contribuem em cada item desse aqui, e tem várias formas de você poder trabalhar o método científico num dado fenômeno, tá? Então, eu começaria com vocês aqui, primeiro a observação, né? Então, quando você observa, né, o que tem de balanças, né, à nossa volta, né, no nosso meio, no nosso mundo. Então, aqui nós temos uma foto de uma balança de dois braços de dois braços, tá? Com comprimentos iguais, né? Então o ponto de apoio aqui, se tiver aqui no ponto central, né? Então essa distância daqui para cá, né? Para a esquerda é idêntica à distância do ponto de apoio até o lado direito, né? Então se você pega aqui, para você determinar a massa de um objeto desconhecido por uma balança de pratos iguais, por exemplo, se você colocar um objeto aqui, você quer saber a massa dele, você vai ter que escolher uma massa já conhecida, por exemplo, massa de meio quilo, 200 gramas, 100 gramas, 50 gramas, 10 gramas, você vai ter que pegar essa massa e colocar do lado oposto do prato. Então, se você colocar aqui uma massa de, por exemplo, meio quilo do lado esquerdo e o objeto que você quer saber a massa está do lado direito, se a balança ficar equilibrada, totalmente na horizontal, então significa dizer que essa massa que antes eu não sabia, que era desconhecida, essa massa é idêntica à massa do objeto que foi colocado do lado esquerdo, no caso 500 gramas. Então, esse é um tipo de balança, mas apresenta uma certa desvantagem. Perceba que para você saber a massa de um objeto a priori desconhecida, você tem que ter uma infinidade muito grande de massas conhecidas para que você vá calibrando, né, afinando o teu resultado para fazer com que a balança fique equilibrada. Então, por exemplo, se você tem um objeto aqui a priori você não sabe qual é a massa dele, você coloca 500 gramas. Aí você percebe que esse prato aqui, ele 500 gramas, ele está lá em cima e esse daqui está aqui embaixo, né? Está desequilibrada, está inclinada. Então você tem que colocar mais massa para poder equilibrar. Você coloca agora 200 gramas, ainda tem uma leve deflexão inclinada, né? Esse prato aqui da esquerda está lá em cima e o prato da direita está aqui embaixo. Aí coloca agora 100 gramas, dá 800 gramas. Aí digamos que você vai ajustando, por exemplo, até chegar a 1 quilo. Quando chega a 1 quilo do lado daqui, você percebe que a balança está totalmente na horizontal, equilibrada. Então 1 quilo do lado direito é 1 quilo do lado esquerdo, então a massa é igual.
Então a desvantagem é que você tem que ter um número muito grande de pesos, né, de massas, perdão, conhecidas para você determinar a massa desconhecida. E muitas das vezes você não tem isso em mãos, né? Então essa a proposta de construir uma balança simples e de braços diferentes, né? Esses braços aqui do lado direito e esquerdo são diferentes e você for ajustando a distância, é esse que é a vantagem de utilizar esse tipo de balança, né? Aqui você tem uma outra balança mais moderna, essa balança aqui já vai ter várias regulagens, né? Por exemplo, aqui tem uma regulagem para quilo, outra regulagem para gramas, e aí você vai ajustando aqui os pesos, né, para determinar a massa desconhecida. Essa balança ainda é uma balança com dois pratos, só que ela tem ela acoplada aqui uma série de trilhos, né, para você ajustar aqui, por exemplo, quilos e gramas, né? E bem, esse tipo de balança, ele é uma balança que utiliza é muito parecido com a balança de Roberval, né? Então tem um princípio lá de Roberval e não é a intenção explicar aqui o que acontece lá, mas você pode, plenamente possível, fazer a comparação desse tipo de balança com a balança de Roberval. A balança que nós estamos propondo aqui, a proposta para fazer em casa, né, e você ter materiais acessíveis e construir uma balança para determinar a massa de algum objeto desconhecido que você tenha, né, é justamente algo parecido com isso, né? Então essa arte seria a nossa régua, né? O ponto de apoio aqui, o barbante estaria amarrado em um lugar fixo, né? Que você tem um teto, no teto, algum lugar, né? Para que a arte da régua fique suspensa e um outro fio amarraria a massa desconhecida aqui. E a outra massa conhecida você estaria deslizando aqui sobre a escala da régua, né? Aqui você teria um fio e a massa do objeto conhecido, e aqui você colocaria a massa do objeto desconhecido para determinar. Bem, então com isso em mãos, né, quais são as hipóteses científicas que nós podemos extrair desse tipo de fenômeno, né? Qual é a proposta experimental colocada aqui? Então aqui tem algumas imagens que foi tirada da internet, né? Você tem aqui, se você imaginar aqui uma régua, né, na parte de cima, e você tem o ponto de apoio, que é onde você vai amarrar o fio. Então se você ficar mudando essa distância do objeto da massa desconhecida em relação ao ponto de apoio e do objeto da massa conhecida em relação ao ponto de apoio, você pode encontrar o ponto de equilíbrio desse sistema e determinar dessa forma, só medindo a distância entre o objeto da massa desconhecida até o ponto de apoio e a distância do ponto de apoio até a massa conhecida. Então, com essas duas medidas de distância, você é capaz de determinar a massa do objeto desconhecido aqui, tá? Então, é uma balança com braços, né, tanto à direita quanto à esquerda, de tamanhos diferentes, né? Aqui uma proposta de uma atividade de um grupo, né, que vende experimentos, né, que vende experimentos de laboratório para física, né? Então uma proposta que eles fizeram aqui, exatamente a ideia é muito parecida com essa que eu estou colocando aqui, né? Você pode regular aqui a distância em relação ao ponto de apoio, né, do objeto conhecido e do objeto desconhecido também. Então é uma balança de braços diferentes, né? Sempre com a ideia de que a balança tem que estar em equilíbrio, ou seja, totalmente aqui a arte totalmente na horizontal. Então, quais são as hipóteses científicas que nós podemos tirar antes de fazer qualquer tipo de análise, né? Então, você pode se perguntar bem como equilibrar esse tipo de balança, né? Qual como você pode fazer isso, né? Como é que você pode ajustar as cargas do lado direito e esquerdo e fazer esse tipo de equilíbrio? É possível? Como você deve fazer, né? Então, isso é uma pergunta relevante. É possível fazer uma versão barata em casa deste equipamento? Né? A resposta é sim. Como fazer? Já dei alguns detalhes aqui, mas vou explicar melhor adiante. Qual a relação desta balança com a alavanca interfixa? Né? Então, a alavanca interfixa é o ponto de apoio entre a massa resistente e a massa potente. Então, tem tudo a ver aqui a conexão da balança com a alavanca interfixa que nós já vimos em aulas anteriores. Que parâmetros físicos são relevantes para esse estudo? Então, claro, com certeza você pode fazer um levantamento de várias variáveis que influenciam nesse resultado, por exemplo, a massa
da carga M1, a carga M2, a distância. Mas e a gravidade? A gravidade, será que ela interfere nesse sistema? Então você vai perceber que a gravidade não influencia. Então, se você constrói uma balança em casa, né, ela pode ser levada para a escola, ela pode ser levada para qualquer outro ambiente, porque mesmo que a gravidade mude, né, a balança vai continuar funcionando da mesma forma. Então não precisa ajustar a gravidade do local para você corrigir algum resultado da possível balança que você venha a construir. Então a gravidade não afeta esse tipo de sistema, né? Então você pode construir uma balança em casa, levar para uma outra cidade, um outro país, né? Você pode levar para a escola, etc., que o resultado vai continuar dando o mesmo, se você coloca nas mesmas condições, tá certo? Então, a proposta experimental, quais são os materiais? Né? Você pode usar uma régua graduada, uma regra de meio metro, 1 metro. Você pode utilizar um barbante, né? Uma massa conhecida. Então, você pode pegar uma massa de arroz, uma massa de, sei lá, de feijão, uma outra massa que você conhece, um valor de massa que você conhece. Um objeto que queremos, e o objeto, claro, que queremos descobrir a massa. Então, é esses materiais que você utiliza para construir, né, uma proposta experimental para construir uma balança barata, simples, né, que você pode fazer inclusive em casa. Bem, então a ideia da balança é justamente, eu vou colocar para vocês. Então, você coloca aqui o objeto de massa desconhecida, que eu chamei de Mzinho. Você amarra aqui o barbante nesse objeto. O ponto de apoio você amarra numa dada posição, uma dada distância L em relação à extremidade do fio onde está amarrado a massa desconhecida. Essa barbante você amarra aqui, por exemplo, num ponto de apoio em cima, no teto, em um lugar suspenso, ou você mesmo pode segurar esse fio, né, com a mão, desde que você não fique balançando. Por isso que é importante ter um ponto fixo para você amarrar esse barbante numa dada posição aqui da régua, né? A régua está aqui. Você tem como medir essa distância do fio aqui onde está amarrado na régua até o fio onde está amarrado a massa desconhecida. A régua ela vai ter massa M maiúsculo, né? E esse comprimento total da régua é um comprimento L. Então, se você pegar essa distância da onde o fio está amarrado a essa extremidade direita, é L maiúsculo menos L minúsculo. E essa distância onde o barbante está amarrado até a extremidade esquerda é L. Então, se você faz a soma do lado direito com o lado esquerdo, dá L maiúsculo, ou seja, a régua tem comprimento total L maiúsculo. Sua massa é M maiúsculo e a massa do objeto conhecido, que está amarrado aqui na extremidade oposta, né, do objeto desconhecido, a massa dele é μ. Então, a massa μ é a massa do objeto conhecido, Mzinho é a massa do objeto desconhecido, aqui o fio barbante amarrado aqui e aqui, né? E a régua está nesse exato local aqui. Ela tem que estar, para você saber a massa, tá? Essa régua, quando você fizer a atividade experimental, ela tem que estar totalmente na horizontal, tá? Porque a situação de equilíbrio é na horizontal. Então aqui você tem então isso aqui é uma balança análoga, uma balança de dois braços com braços distintos, tá? Então essa distância aqui L menos Lzinho é diferente da distância Lzinho, tá? Bem, então agora que você viu o esquema do experimento, qual é a teoria por trás do experimento? Então essa teoria já foi bastante discutida, né? Nós falamos dos tipos de alavanca, interfixo, interpotente e interresistente. E dentro da alavanca interfixa, nós calculamos o torque, aplicamos as leis de Newton, obtemos toda a dinâmica para esse tipo de sistema. Vimos as vantagens e desvantagens da alavanca interfixa. E aí, com esses resultados em mãos, né, após aplicar a lei de Newton da rotação, nós chegamos ao resultado, né, quando você pega a aceleração angular igual a zero, que é uma situação de equilíbrio, você obtém essa equação, né, equação 1. Eu vou deixar o link na descrição das aulas anteriores, onde eu chego nesse resultado, né, à mão, né, fazendo com papel e caneta. Então aqui F, né, é a força que está atuando nesse bloco aqui, tá? Mzinho, M maiúsculo é a massa da régua, Mzinho é a massa do objeto desconhecido, G é a gravidade do local, L é essa distância, L maiúsculo é o comprimento total da régua, né?
E então, com esses parâmetros, você pode obter o primeiro caso, o caso 1. Qual é o caso 1? Então, se você diz que aqui a força que está atuando na força potente F, ela vai ser mg, perdão, tá? Não é mg, é μg, tá? Então, se você diz que essa força aqui, ela é... Minto, perdão, não é mg, né? É mg mesmo. Então, se a força do lado aqui peso, se o objeto colocado aqui ele é exatamente igual ao peso desse objeto do lado esquerdo, então o peso do objeto do lado direito, massa vezes a gravidade, ou seja, a massa que está do lado direito é exatamente igual à massa do lado esquerdo. Se isso for verdade, o que isso vai implicar é que para essa situação onde você tem massas iguais, a única condição, independente da massa da régua, a única condição que satisfaz isso, né, essa condição em que a massa do lado esquerdo é idêntica à massa do lado esquerdo, é idêntica à massa do lado direito, é que esse braço L ele é a metade desse comprimento. Ou seja, o ponto de apoio do barbante, desse barbante, ele está exatamente no centro de massa dessa balança. Então, você tem esse caso é um caso de balança, é uma balança mecânica de braços iguais. Tá? Então, a massa do lado direito é idêntica à massa do lado esquerdo. Tá? Então, essa condição, o caso 1, que gera essa possibilidade. O caso 2, em análise, é quando você tem, por exemplo, que essa distância ela é uma fração, essa distância é uma fração do comprimento total. Tipo, 1/4, 3/4, meio, 2/3, 4/5, seja lá. Esse comprimento L ele é uma fração do comprimento L maiúsculo total. Então, eu representei essa fração como um número genérico, N é o numerador e D é o denominador. Tá? E a força que vai atuar desse lado aqui é uma força peso. Ou seja, é a massa do objeto, desse objeto aqui, que é μ vezes a gravidade. Então, se você leva isso em consideração, você chega ao resultado que é o seguinte. Essa relação 3 aqui, né? μ é a massa desse cidadão, né? N sobre D é a razão aqui, é o numerador, o denominador desse valor aqui do L. M é a massa do objeto da esquerda, tá? M maiúsculo é a massa da régua, e aqui a razão, aqui 1 menos ND. Então, para a situação em que Mzinho, a massa desconhecida, é muito maior do que a massa da régua, então quanto maior a massa do objeto desconhecido em relação à massa da régua, melhor será esse resultado que eu vou apresentar para vocês aqui, né? Então, nessa situação em que Mzinho é muito maior que M grande, a massa M grande é desprezível em relação a Mzinho. Então, quando você aplica essa condição aqui na equação 3, você chega na equação 4. Essa equação 4, pessoal, ela tem a estrutura de uma PG infinita, né? Uma PG de soma, uma soma de PG, uma PG infinita, né? Então você pode mostrar que isso aqui é uma soma de uma PG infinita. E a soma de uma PG infinita ela é o termo A1, genericamente A1, né? O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então A1 seria ND vezes M, e 1 menos Q seria a razão. A razão seria o numerador sobre o denominador de L aqui, ó. Lembra que L é uma fração em relação, uma porção de L, tá? Então, a condição que a gente tem para essa soma infinita convergir é que o denominador tem que ser maior que o numerador. Se isso for satisfeito, né, essa série vai convergir, essa soma vai convergir para um valor finito, né? Então, qual é o valor? O valor que você vai obter, né, depois que você isola aqui o M, passa cidadão para lá multiplicando e esse ND para cá dividindo. Então, a condição 4, quando você isola o M, que é a massa que eu quero encontrar, a massa desconhecida, em termos da massa que eu sei qual é, que é o μ, quando você faz isso, você obtém a equação 5. Tá? Então, aqui veja que esse resultado não depende da gravidade do local, tá?
só depende simplesmente da massa, que eu conheço, que é a massa do objeto que está do lado direito, tá? O denominador e o numerador dessa razão aqui, dessa porção de L. Então, qual é a ideia? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Digamos que o Lzinho seja 1/4, ou seja, a distância desse objeto para esse eu estou chamando de L, e eu vou pegar essa distância total e dividir em 4 partes iguais, né? Então, como é que eu vou fazer esse tipo de divisão? Eu começo por aqui. Então, se esse comprimento é L, então eu meço primeiro essa distância aqui. Digamos que essa distância seja 25, por exemplo, se essa régua tiver 1 metro, se eu medir essa distância, eu posso medir aqui, por exemplo, uma distância de 25 centímetros. Então, 25 centímetros é 1/4 dessa distância. Tá? Então, se eu pegar a distância total e, por exemplo, eu medir essa distância, quando eu medir essa distância, eu posso ver quantas porções desse comprimento cabem no comprimento total. Então, se aqui é 1/4 do comprimento, significa dizer que esse comprimento eu dividi ele em 4 partes iguais. Então, dessa forma, eu sei que é um numerador, o numerador vai ser 1, e o denominador vai ser 4. Quando você faz isso, você obtém que a massa desconhecida é 3 vezes o valor da massa conhecida. Então é dessa forma que eu determino a massa do objeto do lado esquerdo, em função do lado direito. Uma outra situação, digamos que o L, essa distância aqui, seja 3/4 desse comprimento. Ou seja, eu peguei esse comprimento total, a partir dessa porção, você divide em 4 partes iguais e coloca o fio exatamente na posição 3/4. Esse ponto de apoio aqui, você coloca na posição 3/4. Ou você muda esse fio, ou você pode mudar esse, aproximando cada vez mais aqui do corpo da esquerda. Então, há duas possibilidades. Você pode mudar esse barbante aqui, a posição do barbante, que é mais difícil, porque ele está amarrado. Então, a possibilidade é mexer esse barbante do lado esquerdo, se aproximando ou se afastando do lado em relação ao lado esquerdo, para você obter exatamente a situação de equilíbrio, onde a régua está praticamente na horizontal, né? Calibrando aqui as distâncias do lado esquerdo e do lado direito, né? Que é o numerador e o denominador dessas expressões. Tá? Então, em resumo, o numerador ele vai ser, aqui, olha, olhando, L igual a N sobre D, L maiúsculo. Então, o numerador ele vai me dizer qual é a distância da minha massa em relação ao ponto fixo aqui amarrado no teto. Esse numerador é essa distância, basicamente. Já o denominador ele vai me dizer quantas partes esse pedacinho, né? Quantas partes, perdão, o todo, essa distância, foram divididos em partes iguais em relação a essa distância, né? Então, por exemplo, se for um quarto, né? Então, essa distância é 1/4 desse comprimento, é 25 centímetros. E o total é 1, né? O denominador, no caso, vai ser 1. Então, o numerador vai ser a distância, n, né? Que vai ser no caso 1. E quantas partes foram divididas aquele comprimento total, né? No caso será 4, pode ser 3, pode ser 2, se for 1/3, 2/3, 2 partes e assim por diante, tá? Então é dessa forma que você, mudando os barbantes do lado esquerdo e do lado direito, se você também pode mudar aqui, você pode determinar a massa do objeto, né? Desconhecido numa balança mecânica bastante simples, usando somente régua, barbante e uma massa conhecida. Então, em resumo, né, você pode montar esse sistema, você pode ajustar os fios aqui, tanto da direita quanto da esquerda, e com esse ajuste de comprimento, né, você vai medir essa distância, porque a régua é toda graduada, você vai medir essa distância, você pode, e também considerando que a massa do objeto aqui desconhecido é muito maior do que a massa da régua, nessa condição você chega a uma expressão que é
essa aqui em branco, que relaciona a massa desconhecida com a massa conhecida aqui do lado direito. E sabendo o n, que é a distância, a porção, essa porção aqui do lado esquerdo, e em quantas partes essa porção cabe nesse comprimento total do mzinho até o mi, tá? Que é o denominador. Então, dessa forma, você determina a massa do objeto desconhecido usando esse tipo de balança e associando isso com a alavanca interfixa. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!